Você já rezou no credo que Cristo desceu aos infernos e ficou confuso? Porque para muita gente, isso parece significar uma coisa só. Como se infernos fosse apenas o inferno dos condenados. Mas na explicação tradicional do Catecismo Romano, essa expressão é mais ampla. E quando a gente entende isso, muita coisa se ilumina. Onde entra o purgatório nessa história? O que era o limbo dos justos? E por que Cristo desceu aos infernos sem sofrer pena, mas como vencedor? Hoje eu quero te explicar isso de forma simples, fiel e muito clara, sem complicação, sem polêmica, sem sensacionalismo. A base é o Catecismo Romano, no artigo do credo que diz: desceu aos infernos. E aqui está a primeira chave. Quando esse texto explica a palavra infernos, ele não está falando apenas do inferno propriamente dito. Ele usa essa expressão num sentido mais amplo, para falar dos receptáculos das almas privadas, ainda da visão do céu. É por isso que, na explicação catequética tradicional, aparecem três distinções: o inferno propriamente dito, o purgatório e o limbo dos justos, também chamado de seio de Abraão. Isso é muito importante, porque o texto não está repetindo apenas que Cristo foi sepultado. O próprio Catecismo Romano faz questão de dizer que não se trata simplesmente da sepultura. Cristo foi sepultado, sim. Mas ao dizer que ele desceu aos infernos, o símbolo dos apóstolos está falando de outra realidade. Está falando da sua descida ao lugar das almas. E aqui começa a diferença que quase todo mundo confunde. Primeiro, o inferno propriamente dito. O Catecismo Romano fala de a horrenda e tenebrosa prisão, em que as almas réprobas são atormentadas num fogo eterno e inextinguível, e acrescenta que este é o inferno propriamente dito. Aqui está a primeira distinção. O inferno dos condenados é eterno. Não é purificação, não é espera, não é passagem. É a condição dos que morreram definitivamente afastados de Deus. Agora vem o segundo receptáculo, o purgatório. E o texto usa uma expressão muito forte e muito bela ao mesmo tempo. Há também um fogo de expiação, no qual por certo tempo se purificam as almas dos justos, até que lhes seja franqueado o acesso à pátria celestial, onde nada de impuro pode entrar. Repara bem, as almas dos justos, por certo tempo, até que lhes seja franqueado o acesso. Isso é purgatório. Não é condenação eterna, é purificação temporária. A alma já está salva, mas ainda precisa ser purificada. E isso é muito importante para o nosso canal, porque aqui está uma verdade central da espiritualidade católica. As almas do purgatório não estão perdidas, elas estão a caminho. Precisam da misericórdia de Deus e podem ser ajudadas pelos sufrágios da Igreja. Agora vem o terceiro receptáculo, o limbo dos justos, também chamado, nesse contexto, de seio de Abraão. O Catecismo Romano diz assim: existe, afinal, um terceiro receptáculo em que eram recolhidas as almas justas antes da vinda de Cristo. Ali desfrutavam um suave remanso, sem nenhuma sensação de dor. Alentavam-se com a doce esperança do resgate. Que lugar era esse? Era o estado das almas justas do Antigo Testamento. Homens e mulheres santos que morreram antes da vinda redentora de Cristo e por isso ainda aguardavam a abertura do céu. Eles não estavam no inferno dos condenados. Também não estavam sofrendo penas como no purgatório. Estavam em repouso, em esperança, aguardando o Salvador. E o texto é muito claro. Foi a elas que Cristo nosso Senhor libertou na descida aos infernos. Agora vem a pergunta que muda tudo. Então Cristo foi ao inferno dos condenados?
A resposta é não, no sentido de ir ali para sofrer como um réprobo ou para partilhar a pena dos condenados. O próprio catecismo atual ajuda muito aqui. Ele ensina que na expressão desceu à mansão dos mortos, Cristo não desceu para libertar os condenados, mas para libertar os justos que o precederam. E o catecismo romano responde com força, na mesma direção. Cristo nosso Senhor desceu aos infernos, não para sofrer alguma pena, mas para livrar os santos e justos daquele doloroso cativeiro e para lhes aplicar os frutos de sua paixão. Essa frase precisa entrar no coração. Cristo não desceu derrotado. Cristo não desceu como prisioneiro. Cristo desceu como Senhor. Ele desceu vitorioso, livre entre os mortos, com poder, com glória, com soberania. E isso não diminui Cristo, isso manifesta Cristo. Mostra sua vitória sobre a morte, mostra sua autoridade, mostra que sua obra de salvação alcança tudo o que precisava ser alcançado. E aqui entra outro ponto lindíssimo. Por que isso muda a forma de entender o credo? Porque quando você reza, desceu aos infernos, você não está dizendo que Cristo foi sofrer no inferno dos condenados. Você está professando que Cristo entrou na condição dos mortos para manifestar sua vitória, libertar os justos e aplicar os frutos da sua paixão. O catecismo romano amplia isso ainda mais. Depois dessas explicações, diz ele, Cristo, descendo aos infernos, quis arrebatar as presas dos demônios, livrar do cárcere os santos patriarcas e outros justos e levá-los ao céu em sua companhia. Que imagem impressionante! Cristo entra, a luz chega, os justos são libertados e a esperança antiga se cumpre. O texto diz ainda que sua presença teve por efeito derramar entre os cativos uma luz de grande fulgor, incutir-lhes na alma um inefável sentimento de alegria e prazer, e conferir-lhes a almejada felicidade, que consiste na visão de Deus. E aqui nós entendemos por que o bom ladrão ouviu na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Agora, atenção para um detalhe muito importante. O mesmo trecho também ensina uma verdade grande e consoladora. Todos os justos, não só os que nasceram depois da vinda de nosso Senhor, mas também os que existiram antes e os que existiriam depois, salvam-se unicamente pelo benefício da paixão de Cristo. Isso é belíssimo. Ninguém se salvou sem Cristo. Ninguém se salva fora de Cristo. E ninguém será salvo sem os frutos da sua paixão. Antes da morte e ressurreição de Cristo, diz o texto, as portas do céu não se abriam a nenhum dos homens. Quando passavam deste mundo, as almas dos justos eram levadas ao seio de Abraão, ou eram purificadas no fogo do purgatório, como ainda hoje se dá com todos aqueles que tenham de lavar alguma mancha ou dissolver alguma dívida. Aqui está a síntese: inferno propriamente dito, condenação eterna, purgatório, purificação temporária dos justos, limbo dos justos antes de Cristo, repouso e esperança, sem dor, aguardando a redenção. E Cristo, ao descer aos infernos, não foi para sofrer pena, foi para libertar os justos, foi para manifestar sua vitória, foi para mostrar que sua soberania alcança tudo. Agora deixa eu te perguntar, percebe como isso muda completamente a leitura apressada que muita gente faz do credo? E percebe também como isso ilumina o purgatório? Porque o purgatório não aparece como uma invenção tardia. Ele aparece dentro dessa lógica da purificação, da justiça, da santidade de Deus e da misericórdia que prepara a alma para o céu. E aqui está a lição espiritual para nós. Não trate o além com superficialidade. Não trate o credo como fórmula vazia.
E não trate o purgatório como um detalhe sem importância. A Igreja nos ensina essas coisas para nos formar, para nos fazer amar mais a Cristo, para nos fazer levar a sério a salvação e para nos lembrar da caridade para com os falecidos. Então, hoje faça um gesto simples. Reze pelas almas do purgatório. Pode ser uma Ave Maria, bem feita, com atenção e amor. E me diga aqui nos comentários. Você já tinha entendido essa diferença entre inferno, purgatório e limbo quando rezava o credo? Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você ajuda esta missão a crescer e a levar mais espiritualidade católica fiel à doutrina da Igreja. Que Deus te abençoe e salve Maria.